Olá, meus irmãos e irmãs, espero que esteja tudo bem com vocês. Nós hoje vamos tratar da aula que nos ensina a respeito do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Eu não vou ler esse texto aqui, mas eu gostaria de recomendar que você fizesse a leitura desse texto, de João, capítulo 16, versículos de 1 a 15. É um texto muito rico, muito importante, onde Jesus promete a enviar o Consolador, o Espírito Santo. Então, vou dar aí como tarefa para você fazer essa leitura e refletir nesse texto que é muito importante, tá bom? Mas eu vou prosseguir aqui a minha aula. Eu quero mostrar para vocês que a primeira referência que nós temos do Espírito Santo é lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Veja que é logo no início das Escrituras Sagradas, onde diz que o Espírito de Deus, portanto o Espírito Santo, pairava sobre as águas. A ideia aqui é de apresentar o Espírito Santo neste momento como alguém que está pronto para agir, recebendo ordens do Deus Pai e entrar em ação. O Salmo 104 mostra essa mesma realidade quando diz: envias o teu Espírito, eles são criados e assim renovas a face da terra. O salmista também traz essa ideia para nós a respeito do Espírito Santo. É a terceira pessoa da Trindade que age em obediência à vontade e o decreto de Deus Pai. Ele age com respeito ao ser humano, especialmente o povo de Deus, em três esferas. A primeira é a esfera intelectual, né, do ser humano. Como assim? Em que sentido? Porque é o Espírito Santo quem dá ao ser humano sabedoria, entendimento, conhecimento. Ele dá a capacidade, ele nos capacita para o serviço, especialmente o serviço no reino de Deus. O Espírito Santo está agindo na esfera intelectual, inclusive da sua vida também, porque é ele quem capacita você a compreender as Escrituras e a crer no poder de Deus revelado nas Escrituras e a obedecer, colocar em prática. Então, ele age primeiramente na esfera intelectual. Em segundo lugar, ele age na esfera moral, né? O ser humano é um ser moral, criado para obedecer à lei de Deus, obedecer à palavra do Senhor. Então, o Espírito Santo capacita você a ser obediente às Escrituras Sagradas, a ter uma vida de pureza, de santidade. Ele sonda o nosso íntimo, o nosso coração, sabe o que se passa, e ele nos capacita à obediência ao Senhor. Esses textos também mostram essa realidade, Provérbios capítulo 20, versículo 27, e João capítulo 16, versículos de 7 a 11 também. Ele age também na esfera religiosa. O Espírito Santo, por exemplo, capacitou os profetas, que eram homens como nós somos também, pessoas imperfeitas e pecadores, mas ele capacitou esses profetas a falarem da parte de Deus. O profeta Ezequiel mostra essa realidade, dizendo que o Espírito de Deus, né, falou, o Espírito de Deus me capacitou a falar. Então, Miqueias também mostra isso, os dois foram profetas, né? Então, o Espírito Santo capacitou os profetas a agirem. Jesus o enviou, né? Enviou o Espírito Santo, também à igreja. Logo após a sua ascensão, Jesus envia o Espírito Santo, prometido por ele mesmo, e ele envia o Espírito Santo com a missão de regenerar, ou seja, de salvar os eleitos, salvar o povo de Deus. Ele envia o Espírito Santo para fortalecer o seu povo. Ele envia o Espírito Santo para capacitar a amar a Deus e a obedecer a sua palavra. Nós vemos isso no capítulo 2, versículo 4 de Atos, por exemplo, na descida do Espírito Santo no Pentecostes, onde ele capacita ali os discípulos de Jesus Cristo a falarem do reino de Deus, das coisas concernentes a Deus, falarem em outras línguas, inclusive. Veja aí a capacidade do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo para que os discípulos anunciassem as grandezas do reino de Deus, como é registrada nesse texto lá. Então ele atua, ele age na esfera religiosa, capacitando homens a falarem da parte de Deus para o povo. Nos evangelhos nós temos, depois que eu falei
dessas esferas de ação do Espírito Santo, falando agora com respeito ao ensino do Espírito Santo nos Evangelhos. Falei no Antigo Testamento, agora no Novo Testamento. Os 3 primeiros evangelhos, que são conhecidos como os sinóticos, porque eles descrevem Jesus e a sua obra de maneira equivalente, de maneira semelhante, por isso que é conhecido como os sinóticos, eles descrevem o nascimento de Jesus, o seu batismo e o ministério de Jesus Cristo, que foram os seus milagres, o seu ensino, a sua pregação. E ele descreve tudo isso como sendo obra, como sendo a ação do Espírito Santo na vida de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. E de fato foi. Os textos de Lucas, esses textos que estão aqui, você pode observar isso, você pode ler sob essa perspectiva e você vai entender que a vida e a obra de Jesus Cristo, inclusive desde o seu nascimento, não é? O nascimento de Jesus Cristo sendo um nascimento sobrenatural por obra do Espírito Santo de Deus, veja, a obra do Espírito Santo de Deus que o gerou, então ele vai também atuar no ministério de Jesus, nos milagres, no seu ensino. Então você tem aqui a ação do Espírito Santo nos 3 primeiros evangelhos. Tanto é verdade, isso que eu estou falando para vocês, que o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, ele se deu, Jesus Cristo revela isso, ou ele se dá, pelo fato de alguém atribuir, e no caso lá, os judeus, no Novo Testamento, atribuir a obra de Jesus Cristo a Satanás. E aí Jesus diz que isto é blasfêmia contra o Espírito Santo, que aliás é um pecado que não tem perdão, é o único pecado que não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É você atribuir as obras do Espírito Santo a Satanás, que é o que os judeus fizeram aqui. E quem é que estava realizando as obras, o Espírito Santo estava agindo por meio de Jesus Cristo. Então, os judeus disseram, olha, ele expulsa demônios por meio de Beelzebu, pelo poder de Beelzebu. Beelzebu, aqui no contexto, o diabo, né, Satanás. E então Jesus diz, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Né? Então isso mostra que a obra de Jesus Cristo, os milagres, né, o agir na expulsão de demônios, era a ação do Espírito Santo na vida de Jesus Cristo. Veja como a gente percebe a grandeza, né, da ação, a participação do Espírito Santo no ministério de Jesus e no plano da salvação como um todo. Mas aí você tem no Evangelho de João, de maneira muito especial, nós temos João revelando para nós doutrinas a respeito do Espírito Santo de Deus. Por exemplo, ele nos ensina a doutrina da regeneração, atribuindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo regenera o homem que é pecador desde o seu nascimento, que precisa nascer de novo para entrar no reino de Deus, para entrar nos céus. João 3,3 ensina isso, Jesus conversando com Nicodemos ali, ele revela essa necessidade de nascer de novo. Isso é obra sobrenatural exclusiva do Espírito Santo. É ele quem chama e quem convence o pecador através do Evangelho, tá certo? A vir aceitar a salvação. Então veja que essa é uma obra sobrenatural. A regeneração é doutrina, então, atribuída ao Espírito Santo. Nós temos também a doutrina da comunhão com Deus. Não é? Sem a presença do Espírito Santo na sua vida, você não pode ter comunhão com Deus. A pessoa não pode ter comunhão com Deus. Sem a presença do Espírito Santo, ela é considerada morta. É considerada a semelhança de um vale seco. Mas agora, com a presença do Espírito Santo, Jesus ensina que essa pessoa é como se ela fosse uma fonte de águas vivas a jorrar para sempre. João capítulo 7, versículo 37 a 39, ensina isso. Por ele, através da ação do Espírito Santo, também nós nos tornamos agora adoradores. Nós somos capacitados a adorar a Deus em espírito e em verdade. Uma adoração que seja aceitável diante do Senhor, diante de Deus. No capítulo 4 você tem isso, quando Jesus conversa ali com a mulher samaritana, e fica claro esse ensinamento que esses são os verdadeiros adoradores, quais sejam os que o adoram em espírito e em verdade. Então, o Espírito Santo
que promove em nós essa verdadeira comunhão com Deus e nos capacita a adorá-lo em espírito e em verdade. Falando a respeito dos nomes do Espírito Santo, a Bíblia apresenta para nós, por exemplo, como sendo Consolador. O Espírito Santo, João 14, versículo 16, Jesus o revela para nós como sendo o Consolador, porque ele é o nosso conselheiro, ele nos instrui, ele nos consola com a palavra de Deus, e ele também é advogado dos crentes, né? Ele protege os crentes, ele sustenta os crentes, a igreja de Deus, ele conforta você na tribulação, na perda de um ente querido, numa situação de provação, ele nos auxilia, ele fortalece a nossa fé, ele abre o nosso entendimento, ele nos aumenta a fé para que nós possamos crer cada vez mais no Senhor e na sua palavra. E assim, meus irmãos, o Espírito Santo, ele nos dá uma vida vitoriosa. Ele também é apresentado como o Espírito da verdade. João 14, versículo 17, Jesus diz também, se não me falha a memória, lá em João capítulo 17, quando ele fala, orando a Deus, ele pede para que Deus, o Pai, santifique o seu povo, e aí ele vai dizer, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas veja que a obra da santificação é atribuída ao Espírito Santo. Tudo o que ele diz e o que ele ensina, o Espírito Santo, é a verdade. Até porque o que o Espírito Santo diz e ensina é a revelação da palavra. É com base na palavra. Nós aprendemos que o Espírito Santo, nas Escrituras, ele é servo da palavra de Deus. Por isso, você pode confiar na Bíblia, porque ele é o autor, ele é quem inspirou os homens no passado para escrever, registrar toda a vontade de Deus para o nosso ensinamento. O Espírito Santo é também chamado e revelado como o Espírito Santo, pois a santidade é uma característica essencial dele. Ele é santo e, sendo santo, habita em nós e, desta forma, ele nos santifica. Ele habita em nós com esse objetivo, para nos santificar para Deus mesmo. Gálatas 5,16, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências, ou seja, a cobiça, o desejo descontrolado, pecaminoso no seu coração. Então, o Espírito Santo ele santifica a sua vida. Por isso que é importante cada vez mais estarmos buscando a direção do Espírito Santo, porque ele é santo. Algumas funções do Espírito Santo na sua vida como filho de Deus. Ele convence do pecado, o pecador, faz com que o homem reconheça a sua culpa, a sua condenação diante de Deus, né? Porque ele o convence de que ele é um pecador. João 16:8 mostra isso. Jesus diz que o Espírito Santo ele vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Portanto, ele convence do pecado. Ele convence da justiça. Ele nos faz entender e crer que Jesus já satisfez toda a justiça de Deus com relação aos nossos pecados. Ou seja, ele morreu e ao morrer, o seu sacrifício satisfez a justiça de Deus que nos condenava por causa dos nossos pecados. Ok? Ele convence do juízo, nos faz crer que Deus julgará vivos e mortos. Nós cremos nisso, e quem conhece a palavra de Deus também crê nisso, quem tem o Espírito Santo crê nesse ensinamento, nos dando um entendimento através da sua palavra. Jesus voltará no último dia para julgar o mundo. A obra do Espírito Santo compreende em que ele é mestre, ele ensina o crente e o seu assunto principal é Jesus Cristo. O Espírito Santo ilumina a sua mente, prepara o seu coração para que você conheça Jesus Cristo, a sua obra, confie na sua palavra e viva confiando nele a cada dia. No livro de Atos, por exemplo, nós temos aqui o Espírito Santo fazendo dos apóstolos pregadores ousados. Você tem, por exemplo, o apóstolo Pedro numa situação ali antes de Jesus ser crucificado, antes dele se ressuscitar. Você tem um Pedro ali acovardado,
né, com medo, sendo acusado e negando a Jesus Cristo. E logo mais adiante, depois da vinda do Espírito Santo, você tem um Pedro ali pregando a palavra com toda a autoridade, com toda a ousadia, diante das autoridades ali que o proibia de pregar a palavra de Deus. Então você tem pregadores ousados, o Espírito Santo capacitando. O Espírito Santo ali contribui e age para que a igreja seja organizada. Então a igreja nasce e ela começa a crescer, a se desenvolver por obra do Espírito Santo. O capítulo 2 e o capítulo 9, versículo 31 de Atos, mostra essa realidade. Ele dá também a essa igreja primitiva a visão missionária, a expansão missionária ocorrendo ali através da perseguição, o Espírito Santo guiando e capacitando os discípulos a pregarem o Evangelho. O capítulo 13 mostra isso. Ele fortalece a igreja que agora passa a ser uma igreja perseguida depois da morte de Estevão, né? Há aquela grande perseguição e eles precisam fugir, saírem de Jerusalém. E a palavra de Deus diz que à medida que eles saem, que eles são dispersos, eles vão pregando o Evangelho e a igreja vai crescendo. Ele guarda a igreja na unidade e na pureza, mantém a igreja unida na unidade do Espírito Santo. E ele também guarda a igreja. Meus irmãos, os ataques que a igreja tem sofrido ao longo da história foram grandes e terríveis. Mas por que ela subsiste ainda hoje e vai subsistir até o último dia? Porque o Espírito Santo guarda. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, diz que nós somos guardados pelo poder de Deus. O poder de Deus é o Espírito Santo. Ele chamou e capacitou os oficiais da igreja. Ainda hoje temos oficiais, diácono, presbítero, pastor. Ele capacita esses homens, seus servos, a servirem na igreja. Ele é o consolador, o advogado, o conselheiro que Jesus prometeu enviar. Resumindo aqui toda essa obra do Espírito Santo. Nas cartas paulinas também, nas cartas de Paulo, nós aprendemos a respeito da sua divindade, né? O Espírito Santo é divino, é Deus. Por quê? Ele é apresentado na Bíblia como a terceira pessoa da Trindade. O Deus da Bíblia, não se esqueça, é o Deus Trino. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Então ele é Deus. Ele é apresentado na Bíblia como o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo. Veja que ele é identificado ou revelado aqui com o Pai e com o Filho. Isso mostrando que ele é Deus e ele é enviado para abençoar a igreja. A sua ação na salvação do eleito, né? A Bíblia vai mostrar que o Espírito Santo é o selo, é o penhor da nossa salvação. Sem a ação do Espírito Santo na sua vida, você não teria salvação. O Espírito Santo é quem convence você de crer em Jesus Cristo, de entregar a sua vida para Ele. É Ele que neste momento lhe dá toda a certeza de que você foi salvo, não é? É Ele que testemunha para você essa realidade, essa certeza de que você é um filho de Deus. Então, sem o Espírito Santo, você não teria a salvação. Ele santifica a vida do crente também, né? Ele luta contra o pecado. Gálatas 5:17 diz que o Espírito luta contra a carne, contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. A carne ali é os desejos pecaminosos. E é através dele que você vence o pecado. Romanos 8:13 mostra esse ensinamento. Então, você deve pedir ao Espírito de Deus que guie a sua vida, que controle os seus desejos pecaminosos cada dia mais e lhe capacite a ter uma mente e um coração que seja agradável, santo e aprovado por Deus. A obra do Espírito Santo ainda nas cartas de Paulo mostra a sua sensibilidade, né? O Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Ele se entristece quando você peca, não é? Quando você peca, você entristece o Espírito Santo de Deus, quando nós pecamos. A Bíblia diz que é possível apagar a voz do Espírito Santo, que é a voz da palavra de Deus, que ele fala ao seu coração e à sua mente. Ele fala por meio
na palavra de Deus. Então, se você rejeita a palavra de Deus, se a pessoa rejeita a palavra de Deus, essa pessoa automaticamente está apagando a voz do Espírito, que é a voz da palavra de Deus, na sua vida. Não é? E aí eu concluo aqui esta aula de hoje com vocês, dizendo para vocês o seguinte: diante de tudo isso que nós vimos aqui, de maneira resumida, mas muito rico e profundo esse ensinamento, ele nos diz que quando alguém confessa crer no Espírito Santo, essa confissão deve se expressar através da sua conduta diária. Meu irmão, minha irmã, se você crê no Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade, essa fé, ela vai se expressar na sua vida diária. Como? Através da sua obediência à palavra de Deus. Não existe a realidade de alguém dizer que crê no Espírito Santo, mas não viver de acordo com a palavra do Senhor. Portanto, você quer ser cheio do Espírito Santo? Seja cheio da palavra. Mergulhe na palavra. Todos os dias, coma a palavra de Deus, enche a sua mente, o seu coração da palavra de Deus. Por que eu digo isso? Porque ser cheio do Espírito Santo significa ser guiado pela palavra de Deus, porque Ele age na sua vida e na vida do povo de Deus por meio da palavra, da Bíblia, para que a vontade de Deus seja cumprida na vida dos filhos de Deus, na sua própria vida. Então, quanto mais você conhece a palavra de Deus, quanto mais você se envolve com a palavra de Deus, mais cheio do Espírito Santo você se torna. Que Deus abençoe a sua vida ricamente com essa aula, que você possa ter compreendido um pouco mais a respeito da importância da terceira pessoa da Trindade, da sua ação na sua vida, e que você possa buscá-lo cada dia mais e ser cada vez mais fiel e crescer nessa vida maravilhosa com Deus. Eu quero orar ainda pela sua vida. Senhor, amado, Deus bendito, abençoe a vida desse irmão, dessa irmã que ouve a Tua palavra nesse instante, ó Pai, e que o Teu Espírito Santo esteja cada dia mais dando crescimento espiritual, abrindo o entendimento, ó Pai, a mente e dispondo o coração desse irmão, dessa irmã a crescer na Tua graça bendita, Senhor. Que Teu Espírito Santo continue guardando esta vida, Pai, e capacitando a ser cada vez mais um servo, uma serva fiel ao Senhor. Para a glória do nosso Deus e Pai, e no nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Meu querido, minha querida irmã, Deus abençoe você. Forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.